Beleza, pessoal? Vamos para a nossa sétima aula aí, né? Me desculpem aí pela demora para colocar a aula dessa semana, né? Semana passada eu estava de licença médica e aí teve o feriado também, e eu estou meio enrolado um pouco, mas vamos lá, tá? Daí então, estou colocando essa aula hoje, na quinta, né? Dia 4 de novembro, mas não se preocupem que eu vou dar um prazo um pouco maior para atividade referente a essa unidade, tá? Então, na última aula, a gente viu como converter, né, a, uma fórmula, certo? Uma fórmula qualquer, né, para FNC, certo? Então, quem não pegou a ideia direito, né, voltem lá porque a gente vai continuar exatamente a partir de onde a gente parou, que é após a gente ter conseguido esse formato aqui, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Ó, dois exemplos aqui de conversão. Né? Então, por exemplo, a gente pegou essa fórmula e aí a partir dessa fórmula, a gente chega nessas duas cláusulas, né? Essas duas cláusulas, certo? Mesma forma essa daqui e a gente chega nessas duas cláusulas. E para chegar a gente, né, segue essas etapas aqui que foram mostradas, né, na outra aula. Um detalhe que eu acho que não sei se ficou muito claro. Eu vou abrir o livro aqui e já vou falar qual que é. Né, então, abri o livro aqui para mostrar uma questão que talvez não tenha ficado muito claro. Porque a gente viu como fazer a prova direta, né, que é usando a aplicação daquelas várias regras de inferência, né, as equivalências e implicações tautológicas que a gente viu, né, aplicando até chegar na conclusão, lembra? Então a gente tem as premissas aqui, né, e a conclusão. Né? O que a gente vai fazer no caso desse tipo de argumento? Isso é um argumento, né? O que a gente vai fazer para converter ele para a forma normal conjuntiva? A gente vai fazer um E de todos eles, certo? Deixa eu ver. Esse daqui, inclusive, já está na forma normal conjuntiva, né? Se a gente fazer uma conjunção de todos, ó, se não A ou B, vamos passar rapidinho aqui só para vocês entenderem. Então, por exemplo, eu quero fazer um argumento. Eu vou fazer aqui, para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer e já coloco aí para vocês. Certo, ó, escrevi aqui, tá? Só pra gente ver o que a gente faz aqui. Tá vendo? Então a gente tem um argumento, tá? Que tá nas premissas. Eu até nem coloquei os números aqui, porque o que a gente vai fazer? Quando a gente vai trabalhar com a resolução, né? A gente daí, com isso vai ter que antes fazer essa transformação, né? Na forma normal conjuntiva, na FNC, a gente pega todas as fórmulas, ó, que fazem parte do argumento e faz um E entre elas. Porque na verdade é isso que acontece, né? Quando você tem um argumento, você tem uma conjunção entre esses caras aqui, certo? Se vocês pegarem lá no livro, vocês vão ver lá que o formato de um argumento é justamente uma conjunção, né? Aí uma flechinha, né? Uma implicação e a conclusão, né? Então, quando a gente tem isso daqui, olha só, a gente na verdade tem isso daqui, ó. Tá? Uma outra forma de escrever seria, deixa eu fazer vamos fazer um parêntese aqui, né? Uma forma meio rapidona aqui. Opa, não é or não. Desculpa. Eita, espera aí. Agora que eu vi. Aí. Vamos fazer isso. A gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Quando a gente converte para a forma normal conjuntiva, mais um end aqui. Né? E aí, ó. E coloca parêntese, né? Que daí como eles cada um vai ser uma cláusula, né? Cada um vai ser é isso, né? A cláusula, lembrando, o que é uma cláusula? É um conjunto de literais em uma proposição clausal, ou seja, um conjunto de literais ligados por disjunção, certo? Então, cada item desses aqui ligados pelo end, ó, está entre parênteses, né, é uma cláusula, né? No caso aqui já está na forma normal conjuntiva, perceberam? Né? Eu só coloquei ele na forma que é a partir dessa forma, que é nisso aqui que a gente quer chegar, entendeu? No caso aqui eu não precisei fazer nenhuma conversão, nenhuma transformação, né? Ele já está na forma normal conjuntiva, tá? Aí o que acontece é que a conclusão a gente vai não colocar ela, tá? É só as premissas.
Eu quero transformar, eu quero fazer a forma normal conjuntiva das premissas, tá? Que daí a gente vai usar isso para fazer usar a resolução, tá? O princípio da resolução, tá? Tem uma forma depois também que utiliza a negação da conclusão, tá? Que a gente inclui também a negação da conclusão nas premissas para fazer a prova por contradição, usando a resolução também. Tem essa forma também, tá? Mas a ideia é essa. Vou colocar um exemplo aqui, fazer o seguinte. Vou só modificar esse exemplo que está aqui, ó, porque ó, se você for pensar, esse não A ou B é a mesma coisa que isso aqui, não é? Ó? Vocês lembram? Certo? Ó, olha só. Isso aqui também é a mesma coisa que isso daqui. É isso? Eu não vou nem pegar outro exemplo, vou só modificar isso. C, D, né? Certo? Eu sou esquecido com aqueles nomes lá. Pela implicação material, né? Implicação material, né? Então essa forma aqui é equivalente a essa daqui, certo? Então, se eu for pegar esse argumento do jeito que ele está aqui, dessa forma que ele está aqui, e for transformar ele na forma normal conjuntiva, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, né, então supondo que a gente tem isso daqui, a gente vai ter que fazer isso daqui, ó. Certo? Tá vendo? O que eu fiz? Eu fiz um AND, certo? Eu fiz um AND entre todas as premissas, certo? Eu fiz uma conjunção entre todas as premissas. Né? No caso aqui, agora, aqui, ó, pode ver, o que acontece? Não está na forma normal conjuntiva. Então aí a gente vai ter que aplicar as regrinhas que a gente vê aqui em cima. Né? Aqui, por exemplo, a regrinha 1 já vai ser o suficiente. Né? Só a aplicação da regrinha 1 já vai ser o suficiente para chegar na forma normal conjuntiva. Olha só. Que é o uso da implicação material. Olha lá. Tá vendo? P, então Q. Posso escrever como não P ou Q. Né? Que daí é uma cláusula. Então eu vou transformar A, então B em não A ou B, que é o que estava antes. Né? E C, então D em não C ou D. Certo? E aí eu cheguei na forma normal conjuntiva. Entendeu? Então primeiro, quando eu pego um argumento lá, igual está no livro, né, igual a forma como está no livro, né, que é cada premissa numa linha, eu faço um E entre eles, faço uma fórmula só grandona, com uma conjunção entre eles. Tá? Aí eu faço a conversão para a forma normal conjuntiva. Tá? Só esse detalhezinho aí, para ficar mais claro como que a gente parte de algo assim para algo assim. Né? Então, por exemplo, no caso aqui, vou até fazer de novo. Ó. No caso aqui, ó, eu vou fazer a aplicação da regra 1. Então vai ficar de novo. Né? Deixa eu fazer com o mínimo de esforço possível aqui. Ó. Não A ou B, né? E não. Certo? Estou só transformando, né, a fórmula usando a regra 1, que é a implicação material. Certo? Então a gente chega nisso. Aí pronto, já está na forma normal conjuntiva. Aí agora a gente só identifica as cláusulas. Então quais são as cláusulas aqui? Então a gente escreve daí usando aquelas chaves ali, né? Porque daí são conjuntos, né? Então a gente tem uma cláusula que é o não A. Então não A B, certo? Então só peguei os itens aqui de cada cláusula, estão ligados pelo OU, né? E fiz isso daqui, ó. Não A ou B, não C e D, ou D, né? Esse aqui a gente considera a cláusula, e D, certo? A partir disso daqui, ó, aí a gente vai empilhar elas assim, ó, para usar a resolução, como a gente vai ver agora na aula. A partir disso, a gente consegue usar a regra de inferência da resolução, que é uma regrinha só, é bem simples, bem interessante, bem fácil de fazer, né? E vamos chegar, por exemplo, numa conclusão que dá para ser tirada a partir disso, tá? A gente vai ver como é que vai fazer isso agora. Então a gente vai verificar que realmente a gente consegue chegar em B e C aqui, tá? Então a gente vai, de alguma forma, manipular essas cláusulas, certo? Para chegar no BC. Vamos ver como é que isso aí vai dar certo. Deixa eu ver se é isso mesmo. BC. Certo. Vamos ver se realmente a gente consegue fazer isso direto, tá? Talvez eu estou olhando aqui, talvez não dê.
que é o B ou C, né? Então é uma outra cláusula aqui com o resultado. Acabei de ver um probleminha aqui, que na verdade eu peguei o exemplo, esse exemplo que a gente estava brincando aqui, eu peguei do exercício de provar que o argumento é inválido, né? Então aquele argumento que eu copiei direto aqui, ele não vai dar para chegar na conclusão, certo? Então só modifiquei ele um pouquinho, que ele é assim, né? A ou D, tá vendo? A ou D, então ele acha que com isso vai provar B ou C, né? Isso aí é pelo silogismo hipotético, acho que é isso, né? Mas não dá certo, tá? Aquele lá não dá certo. Então o que eu fiz? Eu só substituí A ou D por A ou C, tá? A ou C. E aí, realmente, aqui eu já consegui verificar aqui, usando a regra da resolução, que a gente vai ver agora, vai chegar nisso aqui, tá? Então a gente vai ver como que isso é feito, tá bom? Certo, então vamos lá. Vamos ver como é que funciona, então, essa tal da resolução, beleza? Como que a gente parte aqui dessas cláusulas, né? E consegue chegar na conclusão que a gente quer chegar, tá bom? Eu vou usar aqui um material, tá? Esse material aqui ele é em inglês, tá? Mas eu vou dar uma dica para vocês aí. Vocês conseguem traduzir essa página aqui, tá? Então ele é um material lá da Stanford, né? Introdução à lógica. E ele é bem legal, né? Só que ele é em inglês, tá vendo? Só que ele tem uns exemplos aqui bonitinho, tá? Então vocês podem, mesmo sem ler ali, né? Vocês podem colocar no Google Tradutor. O que dá para vocês fazerem, por exemplo, é colocar no Google Tradutor. Só que ele dá uma bagunçada aqui, tá? Infelizmente, você joga pro Google Tradutor aqui, vou mostrar como é que faz. E aí ele... Pera aí. Ele lento aqui. Aí ele gera, né? Você joga aqui, coloca o link aqui. E ele gera um link que é a versão traduzida da página. Dá para entender bem. Só que o problema é que ele bagunça as fórmulas, tá vendo? Então, se vocês quiserem jogar no Google Tradutor, ele bagunça, mas dá para entender, né? Ele põe um A aqui, esquisito, tá vendo? Vai dar uma bagunçada aí, tá? Então, por isso que eu vou mostrar aqui esse que está em inglês mesmo, mas vocês podem, para ler, né, o que está escrito ali, vocês podem usar aí o Google Tradutor, tá? Então, o princípio da resolução, ó, ele é basicamente, ele consiste basicamente numa única regra de inferência, né? Que é isso daqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só. Umas letras feias, né? Mas não se preocupe não, é tranquilo. Cada letrinha dessa daqui, né? É uma fórmula, tá? É uma fórmula, né? Pode ser uma única, geralmente vai ser, no caso, como a gente colocou naquele formato, né? Ele vai ser um único literal, né? Ou o literal, ou o não. Ah, não, é o literal, desculpa, aqui, ó. O literal. É porque às vezes usa às vezes usa esse símbolo aqui para fórmulas maiores também, mas é um literal sim. Então tem um literal x, ó. Então a gente tem uma cláusula, olha lá. A gente tem uma cláusula, essa aqui, ó, tá vendo? É o mesmo formato que a gente viu lá, ó, tá vendo? Isso aqui é uma cláusula. Ou seja, ele ó, então, por exemplo, aqui a gente tem uma cláusula, é o mesmo formato, tá vendo? Ele é correspondente a isso daqui, ó, a uma disjunção, tá? Então cada cláusula é uma disjunção. Então eu tenho uma cláusula aqui, né? E nessa cláusula, então a gente tem duas cláusulas, né? Aí em uma das cláusulas eu tenho um literal x, esse xão esquisito aqui. Eu nem sei pronunciar. Ela é letra grega, né? E na outra cláusula eu tenho o não x, tá vendo? Eu tenho o x numa cláusula e o não x em outra. E o que vai resultar daí? A gente vai fazer a união entre essas duas cláusulas. Ou seja, a gente vai pegar tudo que tem nessa e tudo que tem nessa, só que a gente vai cortar o x e o não x, né? Parece um pouco aquela ideia da resolução de sistemas. Lembra que tem os sistemas lá na matemática, você coloca duas equações, né? Resolução de equações de sistemas de equação. Você coloca duas equações e aí você corta o que tem em comum nas duas, você transforma, né? Você transforma uma das equações ali, ou as duas, para ficar um valor oposto do outro, né? Nas duas equações. Aí você corta e chega numa equação só, né? É bem parecida a ideia. Ó. Você tem duas cláusulas e você tem dois literais, né? Ou seja, você tem uma proposição e a negação da proposição, certo? Você tem os dois literais contraditórios, né? A gente fala que são os dois literais complementares ou contraditórios, que é, ou seja, o positivo dele e o negativo.
e aí a gente chega no tudo que tem nesse cara, tudo que tem nesse cara, menos aqueles dois, ou seja, a gente cortou aqueles dois. Tá? Vamos lá, vamos ver os exemplos aqui. Aqui, ó, aqui a gente tem um exemplo, olha só. Então a gente tem duas cláusulas, PQ e não QR. O que a gente faz? Ó, a gente identifica que aqui tem o Q e aqui tem o não Q. Percebem? E aqui o que a gente faz? A gente corta. Ó, então se tem oposto aqui, a gente vai lá e corta. Aí vai sobrar quem? O P e o R. Você viu? Então você vai lá, pega aquelas duas cláusulas que você aplicou essa regra, né? Então você está aplicando essa regra de cortar e gera uma nova cláusula a partir dela. Certo? Vamos ver mais exemplos aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Não PQ, PQ. Olha o que acontece nesse caso. Aqui vai cortar o não P e o P. Não P e o P corta. E vai sobrar quem? Q aqui e Q aqui. Logo, o que acontece? Eu não vou fazer Q, Q. Tá? Lembra pela regra da idempotência, né? Idempotência? Isso. Pela regra da idempotência, quando você tem dois literais ligados por E ou por OU, ou seja, dois literais repetidos na mesma fórmula, a gente corta um deles, né? Então é o que acontece nesse caso. A gente cortou o não P e o P pela regra da resolução, certo? Então cortamos e sobrou só o Q. Legal, né? Vamos ver se é outro exemplo aqui, ó. Ó, a gente pode ter cláusulas que são que tem um único literal, tá vendo? Aí o que vai acontecer? Vai cortar e vai sobrar só o que estiver do de cima. Tá vendo? Ó, corta o P e o não P e vai sobrar só quem? Só esse cara aqui, ó, só o Q e o R. Certo? Cortou daqui, cortou daqui. É interessante notar, já vai aparecer ali pra frente melhor outros exemplos disso. Interessante notar que esse corte é sempre feito em duas cláusulas por vez. Tá? A gente já vai ver na continuação disso daqui que não dá para você pegar 3 cláusulas e cortar 3, entendeu? Você corta de 2 em 2 e gera uma nova premissa. Tá? Igual a gente faz lá com a prova direta, né? A gente aplica uma regra de inferência e gera uma nova premissa. Aqui também, você aplica a regra em 2 e gera a nova premissa. Já a gente vai ver mais exemplos disso daí. Olha que interessante isso daqui, ó. Se eu tiver duas cláusulas, e eu cortar e o resultado for um conjunto vazio, isso significa que a minha fórmula é contraditória. Olha que loucura. E realmente, né, se a gente for pensar aqui, isso aqui é equivalente ao quê? Ó? Respondam aí, quem entendeu a questão aqui, ó, vamos ver se vocês entenderam. Se eu transformar de volta isso daqui para uma fórmula lógica, essa parte de cima, tá vendo? Essas duas cláusulas, o que ela vira? Então respondam aí quem lembra. Então deixa eu só colocar uma marcação aqui. Tá. Então o que ela vai virar? Ela vai virar, vamos fazer lá no quadrinho. Ela vai virar, olha só, isso aqui não é P? Opa, peraí. Deixa eu escrever aqui aquilo lá. Então a gente tem P e não P. Né? Então aplicando a resolução, vai cortar os dois, não vai? Vou até colocar um risquinho aqui, ó. Vou fazer assim para ficar fácil vocês perceberem aí. Risquinho vermelho. Ó. Então vai cortar, certo? Corta aqui, corta aqui e vai resultar no quê? Vai resultar no conjunto vazio, porque não sobra mais ninguém, né? Conjunto vazio, ó. Opa, conjunto vazio, certo? Beleza. Então se a gente pegar esse P e não P, eles eram o que antes de virar a cláusula? Eles eram isso daqui, ó. Eles eram P, certo? Porque P é uma cláusula com um único literal, certo? Uma única proposição. E os dois, o P e o não P, então vou ter P e não P, né? Vou colocar assim sem nada no meio. Então quem respondeu certo aí, respondeu que aqui tem um AND. Não é isso? Lembra? Ó, o formato clausal, né, que a gente fala, da FNC, é esse daqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Né? Ele é uma conjunção, tá vendo? É uma conjunção de fórmulas, de disjunções. No caso aqui, eu tenho P. Essa disjunção ela pode ser um único elemento só também. Lembra? Vou pegar um exemplo aqui. Ó.
Olha aqui, ó. Certo? Eu posso ter simplesmente um monte de E. E aí cada literal aqui, cada proposição vai ser uma cláusula. Olha lá. E é o que a gente tem aqui, ó. Certo? Então eu tenho isso aqui, ó. P e não P. Vocês lembram o que é isso aqui? Uma contradição, ó. Isso aqui sempre vai dar falso. Certo? É uma contradição. Não importa se eu ponho verdadeiro ou falso para P, ele vai dar falso. O resultado disso. Né? Então aqui, ó, e realmente, o que acontece? Na resolução, quando a gente tem uma contradição, a gente chega no conjunto vazio. Isso aí é uma coisa bem interessante. Né? Que inclusive é o recurso que a gente usa para fazer a prova por contradição aqui na resolução. Né? A gente acrescenta lá o oposto da conclusão que você quer chegar e vê se eu consigo chegar no conjunto vazio. Né? Bem legalzinho isso daí. Vai ter um exemplo já disso daí, vocês vão entender. Beleza, vamos lá. Ó, outra questão. Ó. Muitas vezes a gente pode ter dois resultados, certo? Se a gente aplica a regra de inferência da resolução aqui, ó, o princípio da resolução aqui, então a gente só pode fazer um corte por vez, tá? Então, isso é uma coisa importante. Então a gente corta P e não P, quem que sobra? Se a gente cortar P e não P, ó, P, não P sai fora. Quem que sobra? Q e não Q. Tá vendo? E se eu cortar Q e não Q, sobra P e não P. Eu não posso cortar os dois, tá? Ó, não posso fazer isso aqui. Ah, vou cortar tudo, né? P e não P, Q e não Q. Não. É sempre um de cada vez. É sempre um corte, né, dos dois aqui de cada vez. Então, P ou não P, eu chego em P não P. Aí, voltando aqui, ó, se eu corto Q ou não Q, eu chego em Q ou não Q. Ou seja, esses dois aqui são conclusões desse cara aqui. Parece contradição aqui, mas não é, gente, né? Porque isso aqui, ó, tá ligado por ou, por disjunção. Né? Então, Q ou não Q é algo válido, né? Inclusive, vai ser uma tautologia, né? Q ou não Q. Né? Se eu coloco verdadeiro em um, se eu coloco falso, o outro vai ser verdadeiro, então vai ser verdadeiro. Né? Se eu coloco verdadeiro, o outro vai ser falso, então vai dar verdadeiro também. Né? Esses dois aqui. É só um detalhe, só para exercitar. Né? Aí, ó. É isso que eu estou falando para vocês. Ó. Aqui a fórmula, né? Referente às duas cláusulas resultantes. Ó. Né? P não P, Q não Q. Ó. Não, aqui é as de cima, né? As de cima. Se eu tiver P ou Q e não P ou não Q, eu também consigo chegar em P ou não P e Q ou não Q. Né? Essa que é a ideia. Aqui está só mostrando ó, como que depois, o que acontece. Isso aqui inclusive é aquela regrinha famosa, né? É aquela do modus ponens, né? Olha o modus ponens aqui, interessante. Então a gente viu que isso daqui, né, essa regrinha existe, ela sempre é verdadeira, né? Então se eu tenho uma implicação aqui, ó, se P, então Q, e eu tenho P. Então eu consigo chegar em Q, certo? É o modus ponens lá que a gente aplicou várias vezes lá nos exercícios das aulas passadas, né? Vamos achar ele aqui, ó. Modus ponens, aqui, ó, modus ponens, certo? Vocês cansaram de ver isso daí, né, na aula. E olha só, quando eu converto as fórmulas aqui do modus ponens em cláusula, olha só como é que fica. Né? Então eu aplico a implicação material, né? Isso aqui vira uma disjunção, como a gente já viu várias vezes também. E aí vai virar essa cláusula aqui, ó, não P, Q. Né? E o P vai virar a cláusula só com o P. E aí o que eu vou fazer? Ó, vou cortar, ó, não P e P. Quem que vai sobrar? O Q. Tá vendo? Ou seja, o Q é uma conclusão das cláusulas. Você viu que legal? Então a gente vê como que aquelas regras que a gente viu aqui funcionam na resolução, tá? Usando uma única regra geral. Né? Facilita bastante aí. Opa, saiu tudo aqui. Parece que tinha mais coisa lá, né? Deixa eu voltar ali para ver. Acho que tem uma última página que ele pulou. Aí, beleza, essa aqui. Ó. Tem mais algum exemplo, mais alguns exemplos, ó. Esse exemplo aqui, olha só. Eu tenho M, então P ou Q. Aí eu tenho P, então Q. E aí eu consigo, a partir dessas duas, concluir que então M, então Q. Né? Se a gente transforma isso na forma normal conjuntiva, na FNC, na clausal, né, que a gente está vendo, vai ficar assim, ó, não M, P, Q.
certo? Que esse cara aqui vai virar um ou, né? Vai ficar não M ou P ou Q. Então, não M, P ou Q. Esse aqui vai virar não P ou Q, tá vendo? Uma outra cláusula. E aí eu vou fazer o quê? Vou ver o que dá para cortar. O que dá para cortar aqui? Ó? Vou deixar vocês responderem aqui. Hein? Ó. O que é cortado aqui? O que dá para cortar nessas duas cláusulas aqui? Respondam aí. Então, o que dá para cortar é o P e o não P. Tá vendo? P e não P. Você corta. Aí vai sobrar quem? Não M, Q e o Q. Né? Daí o Q a gente, duplicado, a gente ignora. Então vai sobrar só não M e Q. Certo? Exatamente. E se a gente converter essa forma clausal aqui, essa cláusula, né, de volta para a fórmula, a gente volta para isso. Ó. Percebe? Que é não M ou Q. Aí usando a implicação material, não M ou Q é a mesma coisa que se M, então Q. Certo? Ó, vou até mostrar de novo aqui para vocês essa regra. Está tudo aqui, né? E usa bastante. Implicação material, modus ponens, né? Toda hora usa. Olha aí, ó. Tá vendo? P então Q é não P ou Q. E não P ou Q é P então Q. Então eu posso substituir um pelo outro, certo? Por isso que a gente consegue chegar, né, nisso daí. Beleza, vamos para o próximo slide aqui, que agora vai mostrar mais o processo de resolução, porque esse aqui é o princípio da resolução, né? Ou seja, quando você tem duas cláusulas, você chega na onde, né? Agora a gente vai falar do processo. Eu acho que aqui, ó, aqui a gente vai usar o processo. Aqui a gente tem 3, tá vendo? Aqui a gente tem 3. A gente vê o que a gente faz quando a gente tem 2. Quando a gente tem 3, o que a gente faz? Né? A gente já vai ver aqui então. A gente volta para esse exemplo aqui e vê como que daqui, disso daqui, dessas cláusulas, a gente chega nessa cláusula aqui. Tá? Então vamos lá. Raciocínio por resolução. Que é exatamente a prova, né? A gente pode chamar também de prova. A prova por resolução. Né? Olha lá, como é que é feito? Então, é parecido com a prova direta, né? Então, a gente vai numerar, olha só. A gente vai numerar as premissas. A gente vai pegar as premissas, né? E vai numerar cada cláusula, né? Cada cláusula aqui, que a gente colocar inicialmente. Então, vamos supor que a gente não tem essa parte aqui. Vou fazer o seguinte, quer ver? Vou fazer um negócio aqui rapidinho. Ó, coloquei só as premissas, tá? Então vamos supor que eu tenho essas cláusulas aqui como premissas, tá? Então não PR, não QR e PQ, tá? Essas são as premissas. O que a gente vai fazer para usar a resolução? A gente vai continuar a numerar, a gente vai tentar criar novas premissas, né? Parecido com a prova que a gente fez lá nos exercícios do livro, né? A gente vai criar novas premissas a partir dessas. Só que cada premissa é o resultado de aplicar o princípio da resolução em duas premissas já existentes. Né? Como assim? Ó, então vamos pegar aqui. Ó. A gente vai continuar aqui. A gente vai continuar, tá vendo? Ó? A gente vai criar a premissa 4, né? Se for possível criar essa premissa. Então vamos lá. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Ó. Ó, a gente tem não PR, não QR e o 3PQ. Então se eu pegar a premissa 1, olha só. Se eu pegar a premissa 1, se eu pegar a premissa 1 aqui e a premissa 3, eu consigo cortar o não P, não é? Ó, tem que ser sempre feito de 2 em 2, tá vendo? É um de cada vez. Ó. Então, vou pegar a 1 e a 3, certo? Ó, não P e P. Vou cortar aqui, certo? Cortei o não P, vai sobrar quem? R e Q. Não é isso? Então, ou seja, eu consigo gerar a premissa RQ a partir de quem? Do 1 e do 3. Tá vendo? Ó? A gente coloca aqui na frente, ó. Como é uma regra só, não precisa colocar qual regra foi usada, né? Simplesmente a gente fala ó, que foi utilizada a premissa 1 e a 3 para criar a premissa 4. Certo? E agora? O que a gente pode fazer? Vamos supor que eu queira chegar, eu queira verificar se eu consigo chegar no R. Se o R tá vendo o Rzinho aqui? Se o R sozinho, ele é uma conclusão lógica, ele é uma consequência lógica dessas premissas que tem aqui. Então aqui a gente usou as premissas 1 e 3 para chegar nessa daqui. Agora eu posso usar, inclusive, essa aqui para chegar em outra. Entendeu? Então ela
pode ser utilizada, entendeu? Nos próximos passos. Então, no próximo passo, eu analiso aqui, ó. RQ, né, ó, tem um RQ aqui e não QR aqui. Se eu usar a premissa, se eu usar a resolução na 2 e na 4, olha só, eu corto o Q, eu corto o não Q aqui e o Q aqui. Quem que vai sobrar? O R. É isso? Ou seja, usando as premissas 2 e 4, eu cheguei no R. Viu? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira chegar na conclusão, eu quero ver se eu consigo chegar na conclusão R. Eu vou cortando, né, de 2 em 2 aqui. Então, primeiro eu cortei, opa, aqui é 5, né? Então, primeiro eu usei 1 e 3, né, aí cortei o não P, aí ficou só o R. O R e o Q, né? Então, ficou RQ. Aí eu posso pegar no próximo passo, né? Então, são vários passos, né? No próximo passo eu faço RQ, eu pego o RQ e o não QR. Aí eu corto o Q e não Q, tá vendo? Corto o Q e não Q e chego no R, tá? Vamos ver se é o mesmo que ele chegou aqui. Exatamente, ó. É o mesmo. E a gente pode chegar em várias premissas diferentes, né? Eu poderia chegar também em outra, qual outra aqui, ó? Eu poderia chegar usando 2 e 3, ó. Vamos ver se vocês descobrem aí, ó. Chegando na 2 e 3, usando a 2 e a 3, eu consigo chegar na R e P também. Tá vendo? Então eu cheguei na RQ, mas eu poderia chegar na RP. Na verdade tem duas formas, né, que eu posso chegar na R aqui, ó. Se eu não me engano, vamos ver. Tá vendo? Tem duas formas de chegar no R aqui, ó. Eu posso chegar em RP a partir de 2 e 3, né? RP a partir de 2 e 3. E eu posso chegar apenas no R a partir do 1 e 4. O nosso 4 aqui é esse, né? Olha que legal, olha que legal. Percebem? Ó? A partir do 2 e do 3, aqui é outra, é como se fosse outra forma de provar o R. Outra forma de chegar no R, tá vendo? Coloquei duas formas aqui, ó. Que é uma alternativa. Vou colocar aqui em cima para vocês. Forma alternativa, ou prova alternativa, né? Vou colocar aqui, prova alternativa do R. Ó. Então aqui tem uma prova do R, aqui tem uma prova alternativa do R. Nessa prova eu utilizei a 2 e a 3, então cortei o não Q e o Q, ó. Não Q e o Q. E sobrou P e R. Certo? P e R. Lembrando que esse P e R não é o AND, né? É o OU, né? É P ou R, né? Lembrar que aqui a cláusula, na verdade, é uma disjunção. Mas enfim, só para lembrar. E aí, a partir da 4, dessa 4 aqui, né? E da 1, ó. Então, 1, não P, R. E aqui a gente tem RP. Então, eu vou lá e corto o P, ó, corto o P e o não P. E vai sobrar só o R. Percebe? Então, é isso aí. É isso, cara. É simplesmente isso aí. Simples, bem tranquilo, né? Então, os detalhes aqui que vocês podem ler depois. Isso aqui é o que mesmo? Ah, tá. Isso aqui é aquilo que eu estava comentando agora há pouco com vocês. Ó. Eu consigo, ó, por exemplo, se eu tiver essas premissas aqui, muito louco essas premissas, né? Tem todas as combinações aqui de, né, ó, PQ, P não Q, não PQ e não P não Q, certo? Então a gente tem essas 4 cláusulas aqui que são premissas. E eu consigo provar que isso daqui tudo é uma contradição, tá? Eu consigo provar que isso daqui não é uma contradição, né? Se eu juntar todas essas cláusulas vai dar sempre falso, tá? O valor verdade. Como é que eu posso chegar nessa conclusão de que isso é uma contradição usando a resolução? Olha só. Aqui, ó. Aqui ele usa as premissas 1 e 2. Vamos ver, ó, 1 e 2. Ele corta o Q. Não, corta o Q e corta o não Q. Sobra quem? O P. Ou seja, eu consigo chegar no P a partir desses caras. Beleza. Aí, ó, usando o 3 e o 4, aí o que vai acontecer? Ele vai cortar o Q, ó. Q, não Q de novo, né? Ele corta o Q e não Q de novo. Aí, quem sobra? O não P. Tá vendo? E aí, o que faz? Isso aqui também são premissas que eu posso usar a resolução. Então, se eu usar a resolução aqui, ó, vai ter P, não P, vai cortar, certo? Ó, vai cortar esses dois aqui. Olha lá, 5 e 6, tá vendo? P e não P, vai sobrar nada. Ou seja, isso mostra que isso daqui é uma contradição. É até fácil de entender porquê, né? Ele está
falando que, tipo, se eu juntar tudo isso daqui, tipo, se P é verdadeiro, Q é verdadeiro, Q é verdadeiro, P é verdadeiro, Q é falso, e se isso aí tudo vai dar verdadeiro, mas não dá, entendeu? Então se eu juntar tudo vai dar falso, né? Porque é um E, né? A gente tem uma conjunção entre esses caras aqui, ó. Lembrando, ó, por trás desse formato a gente tem uma conjunção. Então lembra que na conjunção todos tem que ser todas as as fórmulas, né, ligadas ali pela conjunção, elas têm que ser verdadeiras para dar verdadeiro, né? E no caso aqui, esse cara vai dar falso, tá? É só a explicação por trás, né? Mas você vê que sem pensar nisso, a gente consegue chegar de que a gente tem uma contradição aí, sem precisar fazer nenhuma tabela verdade nem nada, certo? Porque fazer a tabela verdade é meio complicado. Né? E aqui é muito mais simples, a gente consegue chegar no fato aí de que se trata de uma contradição, né? A união dessas coisas aqui, a união deles, entendeu? Não que cada um aqui seja uma contradição. Quando a gente junta todas as premissas, a gente tem uma contradição, né? Beleza. Aí, ó. Aí é o que eu falei que a gente dá pra utilizar, né? A gente pode provar o nome disso daí é teorema da não satisfatibilidade. A gente pode utilizar o teorema da não satisfatibilidade, que é quando você inclui então, por exemplo, eu tenho uma... Deixa eu tentar explicar mais ou menos o que ele está falando aqui. Vamos supor que eu tenho um conjunto de fórmulas, delta, tá? Então, eu tenho um conjunto de fórmulas, tem uma proposição gigante ligada por conjunção, né? E nessa conjunção, eu tenho uma sentença φ, se não me engano é φ essa letra aqui, né? Ou é π ou é φ, acho que é φ. Eu tenho essa letra φ, eu tenho uma proposição φ. Se eu incluir a negação do φ, isso daqui, ó, vai ficar inconsistente. Vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Ó, parece coisa louca, né? Mas é simples de entender aquilo ali, ó. Teorema da... Tem hora que trava esse negócio aqui. É o teorema da não satisfatibilidade, né? Ou seja, que eu não consigo. Lembra que eu falei lá numa aula passada que quando eu consigo chegar no verdadeiro usando uma atribuição de verdadeiro ou falso e para uma fórmula, né? Disse que aquela atribuição satisfaz a fórmula, tá? A insatisfatibilidade diz que eu não consigo satisfazer a fórmula com nenhuma atribuição possível, tá? Quer ver? Vamos ver se a gente consegue enxergar isso daqui, ó, num exemplo, tá? Então, um exemplo sempre deixa mais claro. Vamos supor que eu tenha a seguinte forma, uma conjunção, tá? Conjunção, porque é justamente com conjunções que a gente está trabalhando. Vamos supor que eu tenho essa fórmula aqui, ó, A, I, B e C, certo? A, I, B e C. Isso daqui, beleza, né? É uma fórmula, existem valores verdades, né? A gente consegue ver que existem valores verdades que vai fazer com que essa fórmula seja verdadeira. Quais são eles? Respondam aí. Quais valores verdade? Na verdade, só tem um valor verdade, né? Qual o valor verdade que vai... um conjunto, né? Uma atribuição de valor verdade. Você tem uma atribuição possível. Quais valores verdade, né? Qual o conjunto de valores verdade para essas proposições aqui são necessários para que a fórmula como um todo dê verdadeiro? Responda aí quem lembra, quem consegue já perceber. Então é simples, né? Ó, lembrando que é uma conjunção, então todos têm que ser verdadeiros. Ou seja, o único valor verdade, vou colocar aqui embaixo, ó, certo? O único valor verdade que vai permitir que isso daqui dê verdadeiro é todos verdadeiros, certo? Ó, beleza? E aí o que acontece? Vamos supor que eu pegue essa fórmula agora e eu inclua, né? Eu incluo nessa fórmula isso aqui, ó. Eu inclua o não há. Olha que coisa louca aqui que eu estou fazendo. Peguei uma fórmula lá, bonitinha, e aí eu vou lá e incluo não há, sendo que já existe o a. O que vai acontecer aqui? Eu incluí uma contradição. Tá vendo? Eu estou falando que tem o a e depois que tem o não há também.
tem a negação dele. Então eu estou incluindo nessa fórmula, né, vamos supor que isso aqui sejam várias fórmulas separadas, né? Você lembra que quando é conjunção, podem ser várias fórmulas separadas, né? Uma em cada linha. Então aqui, por exemplo. Aí eu vou lá e incluo a contradição. O que vai acontecer? Não tem nenhum conjunto possível de valor verdade que eu consiga atribuir aqui ao A, ao B e ao C, que isso aqui vai dar verdadeiro, isso aqui vai dar sempre falso. Certo? Ó, isso daqui é uma contradição, ele vai dar sempre falso. Lembra que a tautologia é uma fórmula que sempre dá verdadeiro, e a contradição é uma fórmula que dá sempre falso. Então isso daqui vai ser uma contradição, vai dar sempre falso. Ou seja, é insatisfatível. Né? Contradição. Insatisfatível. Por que é insatisfatível? É até difícil de escrever, né? Por que é insatisfatível? Porque, ó, não importa, pode pegar todos os casos possíveis. Ó. Então vamos tentar verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Então, por exemplo, se A é verdadeiro, B é verdadeiro, C é verdadeiro, só que aí eu chego aqui, ó, eu vou ter o quê? O não verdadeiro, né, nesse caso, que é falso. O não verdadeiro é falso, certo? Isso aqui vai virar falso. E aí isso aqui vai ficar como? Falso. Tá vendo? E não importa, eu posso colocar o B verdadeiro e o A falso, não importa, vai dar sempre falso. Né? Vai dar falso para todas, né? Vou colocar aqui, ó, porque essa palavra insatisfatível, eu acho que eu não falei muito dela. De satisfatível, né? Então é insatisfatível porque, deixa eu colocar aqui, não existe uma atribuição de valor, de valores verdade tais que a fórmula dá verdadeiro. Certo? Vou colocar aqui para lembrar. Que eu acho que eu falei uma vez só desse conceito, né? E é um conceito aí que é bem utilizado, né? O conceito de satisfatibilidade. Então é satisfatível se existe. Entendeu? Então, por exemplo, essa fórmula ela é satisfatível. Certo? Então essa aqui é satisfatível. Ela é satisfatível, só que ela é satisfatível. Não é uma contradição, né? Ela é satisfatível, só que ela é uma contingência, né? Lembra? A gente tem contingência, tautologia e contradição. Né? A contradição é quando sempre dá falso. A contingência é quando às vezes dá verdadeiro e às vezes dá falso. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se eu colocar o valor verdade de A como falso, a fórmula vai dar falso. Mas se eu colocar todas como verdadeiro, a fórmula dá verdadeiro. Então, ela é satisfatível para um valor. Ela é satisfatível porque existe, né, uma atribuição de valores verdade tal que a fórmula dá verdadeiro. Né? Vou colocar mais ou menos a mesma ideia aqui. Ó. É satisfatível porque existe uma atribuição de valores verdade tais que a fórmula existe tal que, né? Se existir uma, já deu, entendeu? Já é satisfatível. Não precisa ser todas. Todas aí é uma tautologia. Aí, a tautologia também é satisfatível, certo? Eu vou até colocar um gráfico aqui que eu achei. Já vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só terminar aqui, ó, que mostra essa questão, tá? Ó, então, satisfatível e insatisfatível. Eu vou colocar um gráfico aqui para entender melhor isso aqui. Esse é o gráfico aqui que eu estava pensando, né? Ele mostra aqui um conjunto, né? Então vamos supor que isso aqui tudo seja um conjunto das fórmulas, né? E aí eu tenho as fórmulas que são tautologias, né? Que sempre dá verdadeiro, independente da atribuição de valor verdade, né? Que você dá a cada subfórmula, né? A cada proposição, mais corretamente falando, né? O conjunto das contingências, que são aquelas fórmulas que para algumas atribuições dá verdadeiro, para outras dá falso. E as contradições, que dá sempre falso, independente da contradição. Então, por exemplo, aqui a gente viu, né, que esse cara, A, E, B e C, ele está no conjunto das contingências, certo? E esse cara aqui, quando eu incluo o não A, ele está no conjunto das contradições, né? E aqui em cima, ó, eu mostro o que é satisfatível e o que não é insatisfatível. Né? Então, as tautologias e as contingências, né, ó, então daqui até aqui, são satisfatíveis.
certo? Porque existe pelo menos uma atribuição que está verdadeira. E insatisfatíveis, né, são todas as contradições são insatisfatíveis. Né? Então, só para reforçar esse conceito aí, deixar esse gráfico aqui, tá? Então tá, por que a gente estava falando disso daqui, né? Por causa da ideia, né, que é apresentada aqui, de usar o teorema da insatisfatibilidade, que é essa questão, né, de eu adicionar um literal que é a contradição de um que já existe, né, na sua fórmula, né, ou na sua base de conhecimento. Você pode chamar esse delta de base de conhecimento, né? Então, se eu adiciono uma informação contraditória com o que já tem, a base de conhecimento ou a fórmula torna-se inconsistente, ou é uma contradição, ou seja, dá sempre falso. Tá? E a gente pode usar isso para provar a gente pode usar isso para usar a redução ao absurdo. Lembra da prova por redução ao absurdo? A gente fazia exatamente isso na prova por redução ao absurdo. A gente pegava e acrescentava o quê? A negação da conclusão, por exemplo, que eu acho que vai dar. Né? Então, se eu adiciono a conclusão, se eu adiciono a negação da conclusão que eu quero chegar, e aquilo é uma contradição, significa que aquela conclusão realmente eu consigo chegar nela a partir da fórmula que eu tenho, das fórmulas que eu tenho, certo? Meio maluco, né? Mas é isso aí. Ó, se eu olhar aqui de novo, ó, a ideia é mais ou menos a mesma que está aqui, ó. Olha só, tenho A, B e C, certo? Aí eu vou lá e acrescento não A. Se eu acrescento não A, quando eu acrescentei não A aqui, vamos supor que a gente não saiba que o A está aqui, tá? Vamos supor que ele está escondido. Tá? Olha só que interessante. Vamos supor que ele esteja escondido, mas ele está aqui. Ele está aqui dentro, né? Ele vai ser uma conclusão lógica dessa fórmula aqui. Tá? Ela vai estar ali dentro. Se ela está lá dentro, ela é uma conclusão também, entendeu? Aí eu vou lá e acrescento não A. O que acontece? A gente descobre que aquilo é uma contradição. A gente consegue descobrir que isso é uma contradição. Se eu descobrir que isso aqui é uma contradição, quer dizer que quando eu adicionei o não A, olha só, quando eu adicionei o não A, é que surgiu a contradição. Logo, eu sei que o A estava lá. Entenderam mais ou menos a ideia? Eu adiciono o contrário para expor o cara que estava lá. Eu adiciono o oposto dele, e aí o que é realmente aquilo que eu quero provar aparece. Entendeu? A gente prova que ele está lá. Entendeu? Então, no caso aqui, ó, vamos supor que a gente não saiba que é o A. Mas eu descubro que acrescentando o não A virou uma contradição, é insatisfatível, né? Então eu sei que o A está aqui. Tá? Doideira, né? Mas essa que é a ideia. Tá? Então é o mesmo princípio que a gente utilizou na prova por contradição. Lembra? A gente chegava numa contradição acrescentando a negação da conclusão. Então, se eu acrescentar a negação da conclusão eu chego na contradição, então quer dizer que a conclusão ela é um resultado, ela é uma conclusão daquelas premissas. Tá? Ela faz parte ali das premissas que eu posso tirar a partir daquele conhecimento, daquelas fórmulas ali. Tá? Você vai ter um exemplo aqui. Ó. Acredito que esse aqui seja um exemplo. Ó, por exemplo, eu quero provar, vamos supor que eu tenha, ó, vou colocar assim, mais fácil. Vamos supor que eu tenha essas premissas aqui, certo? Tem essas premissas aqui. E eu quero provar R. Eu quero provar que R é um resultado, certo? Olha só que interessante isso daqui. Eu quero provar que R ela é uma conclusão lógica dessas premissas. Tá? Então o que eu faço? Eu acrescento uma premissa não R. Olha só. Tá? É um oposto, né, do que eu quero provar. Eu acrescento não R. Aí eu vou aplicar as regras da resolução. Ó. Então usando o 1 e o 2, eu chego no quê? Né? Eu chego na cláusula aqui. Aí usando o 4 e o 6, né? O 6 é esse que acabou de ser criado, 4 e o 6, então corto o Q e não Q, e eu chego no R. E olha lá que interessante, né? Já viu que a contradição já apareceu, né? Olha lá, ó. Se eu cortar daí, ó, se eu usar o 5 e o 6, e cortar o não R e o R, eu chego no vazio. Tá vendo? Pronto.
eu provei que o R está realmente, entendeu? Eu provei que o R realmente é uma conclusão desses 4 primeiros aqui. Vocês entenderam a lógica? Vou fazer de novo. Eu tinha só esses 4 primeiros. Eu quero provar que o R, sozinho, só o R ele é uma consequência lógica dessas premissas. O que eu faço? Eu acrescento o contrário o contrário do R, que é o não R. A negação do R, o não R. Acrescento ele como premissa. Entendeu? Eu jogo ele lá e vamos ver o que acontece. Aí a gente começa a aplicar a resolução. Ó. 1 e o 2. Não, 1 e o 2 eu corto P e não P. Vira o quê? E aí, usando o 4 e o 6. Ó, o 6 está aqui, o 4. Corto o não Q e o Q e vira o R. Aí, usando o 5 e o 7, que é R e não R, né? Corta e fica vazio. Ou seja, quando eu adicionei o não R, deu uma contradição. Logo, eu consigo concluir que o R realmente é uma conclusão lógica, é uma consequência lógica daquelas premissas. Legal, né? Então, não entendeu? Volta, pensa bem, dá uma olhada aí, vocês vão entender. Tá? Essa aí é a mesma coisa que a prova por redução ao absurdo que a gente fez lá no livro. Vou até mostrar de novo aqui, ó, para vocês verem como é a mesma ideia. Tá? Até muitos não tenham entendido lá, né, naquele momento, mas vão entender agora. Prova indireta, lembra? Parte da prova indireta, a redução ao absurdo. Olha lá, se a partir de uma hipótese não φ derivarmos uma contradição, então podemos admitir φ. Olha só. A então B. Tá, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. A então B, não A. Eu quero provar o não A. Então o que eu faço? Eu acrescento o não A. Olha lá, tá vendo? Que é o A, certo? Acrescento o não A. E aí eu aplico algumas regras, ó, modus ponens, tal, e chego nisso aqui, ó, não B e B, que é uma contradição. Logo, eu provo que o não A realmente é uma conclusão, porque a partir da inserção do não A, eu chego numa contradição. Tá vendo? A mesma ideia. Né? Só que na resolução é mais simples, é mais fácil, né? Não tem que usar esse tanto de regras distintas aí, né? Em cada passo para poder chegar. Olha esse aqui, ó. Eu tenho isso e quero provar isso. Quero que, a partir dessa única premissa, eu quero ver se isso daqui é verdade. Aí eu vou lá e incluo o não, A e B, que é o oposto disso daqui. Certo? Aí eu vou fazendo a aplicação das regras até chegar aqui de novo. Ó, contradição. B e não B. Aí eu provei que, então, o não A e B é realmente uma conclusão lógica, uma consequência lógica daquela premissa. Beleza? Tá? Então é isso aí. Aqui, ó. O que foi feito aqui? Aqui ele está mostrando a conversão, né? Ó, mais um exemplo de conversão, né? Para vocês verem. Então está pegando uma fórmula aqui, convertendo ela na FNC e por fim as cláusulas, né? Então, P, Q e não P. São as 3 cláusulas que eu consigo chegar a partir daqui. Aí ele vai aplicar, ó, P, Q e não P. Então olha só, logo de cara, usando aqui, ó, a 1 e a 3, eu corto P e não P e eu fico com vazio. Ou seja, eu estou provando que esse argumento, né, essas premissas aqui, elas são inválidas. Tá? Então vamos supor que uma dessas aqui seja a conclusão que eu queira chegar. Né? Vamos supor que eu queira chegar em não P. Então vamos supor que seja um argumento P, uma das premissas é P, outra é Q, e o não P seria... E eu quero descobrir se o não P seria uma conclusão. No caso, eu descobriria que esse argumento é inválido. Entendeu? Ou se eu quero descobrir se P, mas P já está aqui, né? Então não faz sentido. Tá? Deu para entender, né? Essa é a questão aí. Se eu chego na cláusula vazia, significa que tem uma contradição. Tá? É isso. Tá? Essa é a ideia da resolução. Tá? Eu achei melhor usar esse material porque já tem os exemplos certinho, né? E aí facilita um pouco pra gente. Vamos lá em cima agora. Ó. Vamos fazer a resolução desse cara aqui, ó. Né? Eu estava prometendo. Não, ó. Vamos fazer a resolução desse cara aqui, ó. Vou até agora fazer algo mais interativo aqui, tentar fazer aí ver se vocês conseguem responder. Vamos tentar chegar nesse BC, vamos ver se a gente consegue. Tá? Qual que é a ideia aqui? Ó? Então, vamos lá.
Vamos colocar os números primeiro, né? Vou colocar os números. 1, 2, 3. Vou tirar essa linha aqui, né? Porque daí a gente vai colocar mais premissas aqui, tá bom? Então vamos lá. Respondam aí, qual... Só um pouquinho. Beleza. Então vamos lá. Até fiz as flechinhas aqui pra gente entender, né? Então a gente partiu disso, transformou na FNC, né? A gente gerou as cláusulas e a gente quer chegar nisso, né? É essa a ideia aqui. A gente quer chegar nisso daqui. E aí agora a gente vai fazer a prova aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer a prova aqui daquela forma. Então a gente vai criando premissas, tá? Até conseguir chegar no B e C aqui, tá? Então vamos lá, gente. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Vamos fazer passo a passo. Coloquem aí na resposta aí no vídeo o que eu posso fazer aqui, tá? Quais são as premissas que eu posso usar e cortar, para cortar, né? E qual que vai ser gerado? Quais premissas eu posso usar para aplicar a regra da resolução, que é aquele corte, né? E qual premissa que vai ser gerada a partir desse corte, tá? Respondam aí. Então vou fazer aqui. Qual que seria? A gente pode olhar aqui que a gente tem aqui, ó, não há e há, né? Ó, não há e há. Logo, eu consigo... Vamos lá. Vou fazer um parecido aqui embaixo. Devia ter copiado direto, né? Vou fazer a premissa 4. Tá, eu vou cortar o não há e o há daqui e vai sobrar quem? Ó? O B e o C. Ah, já cheguei, né? eu achei que ia precisar de mais passos para chegar. Deixa eu ver de novo. Não há e há. B e C. Eu cheguei. Eu achei que ia precisar de mais passos. Não foi um exemplo tão legal assim, né? Então pronto, já cheguei no resultado que eu queria, tá vendo? Aplicando uma vez só. É que às vezes vai precisar de mais, né? Como a gente viu naqueles outros exemplos, às vezes precisa de mais. Vamos ver, o que mais que dá pra chegar? Será que tem mais alguma coisa que dá pra chegar a partir daqui? Vamos ver, B e C. Ó, B e C, não C, ó, dá pra chegar mais alguma coisa. Não é o nosso resultado lá que nós queríamos, né? Peraí, A e C. Ah, não, a gente quer chegar no B, D, né? Ah, desfaz. Deixa eu ver se tá certo isso aqui. Tá certo. A gente quer chegar no B e o D, na verdade. Então a gente não chegou no resultado final ainda não. É que eu tinha esquecido de mudar aqui, né? Beleza, agora eu criei essa nova premissa. Vamos ver então. O que mais que dá pra fazer aqui, ó? Agora eu tenho... Vamos ver. Se eu pegar aqui o... Vamos lá, vou deixar pra vocês responderem. Agora a partir desse aqui. O que mais que eu consigo fazer? Lembrando que eu posso utilizar a premissa 4 também agora, entendeu? Para gerar 5. Deixa eu gerar uma 5 aqui. E deixar aqui, ó. Qual que é? O que eu consigo chegar aí, né? Mas que eu consigo fazer aí. Respondam aí. Então, vamos ver o que dá para fazer aqui, ó. Então tem esse B e C. Se eu juntar, olha aí, ó. Interessante, ó. Justamente isso, né? Se eu pegar o 2 e o 4, eu consigo cortar o não C e o C, tá vendo? Corta aqui, corta aqui. Aí eu vou chegar no B e D. É isso? Olha que coisa doida, né? B e D a partir de quem? Do 2 e do 4. Pronto, agora sim chegamos, né? Pronto. Ó. Chegamos na conclusão, olha lá, que a gente queria chegar. Entenderam a ideia? Então essa é a ideia da resolução. Como eu falei para vocês, pode parecer um pouco mais trabalhoso, né? Tipo, tem que fazer essa conversão, né? Só que ele é mais organizado e isso aqui você consegue realmente fazer um algoritmo que termina. Um algoritmo que realmente ele vai... Porque a cada passo, né, que ele vai fazendo aqui, ele vai diminuindo, entendeu? Ele vai cortando. Né? Então a cada passo a fórmula diminui. A fórmula resultante vai diminuindo de tamanho. Não sei se vocês perceberam isso daí. Olha aqui, por exemplo. Tá vendo? A gente tinha essas fórmulas e ela vai diminuindo. Então imagina, se tiver fórmulas muito grandes, cláusulas muito grandes, né? Então eu vou jogar lá no computador, vou jogar lá no algoritmo, e aí ele vai começar a procurar o que ele pode cortar. Ele corta, gera uma nova, corta, pega as outras, corta, gera uma nova, e assim por diante. E vai diminuindo. Né? Então essa característica, né,
do algoritmo, então a gente está executando um algoritmo aqui, né? A gente não está vendo o código do algoritmo, mas a gente está executando, né? Esse algoritmo, né, você percebe que ele sempre diminui o resultado que ele dá, entendeu? Então ele vai fazendo um funil assim, até chegar em algo, até chegar no resultado que se espera, né? Ou até chegar em algo a partir do qual não dá para ir mais para frente. Chegou no conjunto vazio, acabou, entendeu? Então já cheguei no conjunto vazio, não tem mais o que fazer. Ou eu cheguei num ponto ali que eu não consigo mais aplicar a regra da resolução em nenhuma das premissas que foram criadas, entendeu? Então ele vai juntando, né? Você começa com uma quantidade de premissas, ele vai criando novas, mas cada premissa nova, ela diminui de tamanho, né? Então ela é bem interessante, né? Eu consigo realmente implementar, né? Eu consigo fazer um algoritmo que vai resolver isso daí, né? De uma forma eficaz, né? Certo? Então essa é a ideia aí da resolução, e ele também facilita um pouco, né? Porque ficar aplicando aquelas regras, né, igual a gente estava vendo aqui, ó, tá vendo? É meio difícil, né? Você tem que ficar lembrando de todas as regras e tentar pegar, vamos tentar chegar próximo ali da conclusão que eu quero, e às vezes não chega, né? Vocês devem ter tentado fazer os exercícios aí e devem ter visto um pouco disso. É meio complicado usar a prova direta, né? Então a resolução ela facilita aí, tá? Ela torna mais simples, né? Então a gente usou uma única regra, uma única não, né? Para a gente chegar na forma normal conjuntiva, né? Você segue esses passos, mas pode ver que é um passo a passo bem definido. Ó. Primeiro eu tiro as implicações, né? Então usando essas duas regras, essas regras de inferência aqui, né? Depois eu tiro as negações lá nos parênteses, ou as duplas negações usando essas daqui. Ou seja, eu uso uma quantidade definida, bem específica de regras, e no final eu uso a regra da resolução, que também é uma única regra que permite você usar aí, né, e facilitar e você chegar na conclusão que você quer, tá? Então é isso, essa é a ideia da resolução, tá bom? A gente finaliza aqui. E antes de finalizar, vou falar também da forma normal disjuntiva, tá? Que é uma outra parte já da aula, porque na aula passada a gente viu a FNC, que é a forma normal conjuntiva. Existe a forma normal disjuntiva, que é o quê? É o oposto da forma normal conjuntiva no sentido de que a gente quer fazer o quê? Vou até abrir de novo aqui na página da Wikipedia. Vocês vão ver os exemplos que tem lá. A forma normal disjuntiva, olha aqui, ela vai ter essa forma aqui, tá vendo? Olha só. Né? Então, ela, em vez de ser uma conjunção de disjunções, como é o caso da forma normal conjuntiva, ela vai ser uma disjunção de conjunções. Né? Então, a gente quer chegar, né? A gente quer pegar uma fórmula qualquer e chegar nesse formato. Certo? É um ou, tá vendo? Então, eu posso ter só um ou, né? Um A ou B, ou só o cara sozinho, né? Ou fórmulas mais complexas, né? Que são, no caso, sempre conjunções, né? Ligadas por ous. Né? Tá vendo? Então existe essa forma também. Como que eu chego nessa forma? Seguindo os mesmos passos. Olha só. Para chegar na forma normal disjuntiva, eu sigo os mesmos passos. Ó. O passo 1 para tirar as implicações. O passo 2 para remover e distribuir as negações. Só que aqui na distribuição, aqui ó, a gente, em vez de querer chegar nesse formato, a gente vai chegar no outro. Certo? Porque usando a distributiva, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. E aí eu vou colocar o material ali também, vou colocar a forma ali também. Ó, usando a distributiva eu consigo chegar também ó, nessa forma, tá vendo? Então, para chegar na FNC, na forma normal conjuntiva, eu aplico esse cara, tá vendo? Né? Eu pego uma fórmula aqui, tá com o ou do lado de fora, né? Tá com o ou do lado de fora, isso aqui estaria na forma normal disjuntiva já, tá vendo? E eu passo para o E do lado de fora. Né? Vocês estão vendo que o E está do lado de fora dos parênteses. Né? No caso de eu ter o E para o lado de fora, eu vou querer fazer o OU ficar para o lado de fora. Então eu vou fazer o contrário. Eu vou ter isso daqui e vou chegar nisso daqui. Tá vendo? Então é o mesmo passo a passo. Só que nesse último passo aqui, esse 4 inclusive nem tem. Né? Não tem essa forma de cláusulas aqui. A gente não vai usar. Vai só até o passo 3. Só que no passo 3
em vez de... no passo 3, em vez de eu conseguir chegar aqui no E do lado de fora, eu vou tentar chegar no OU do lado de fora. Entendeu? É simplesmente isso daí. É esse detalhezinho que muda. Aí eu chego na forma normal disjuntiva, que ela é muito utilizada aí no projeto de circuitos. Tá? Vou ver se eu consigo achar algum exemplo depois. Eu não trouxe nenhum exemplo aqui. Tá? Mas eu acho que eu mencionei para vocês eu mencionei que na aula que em circuitos eletrônicos, os circuitos eletrônicos são baseados em lógica, né? Só que daí eles utilizam portas lógicas, certo? E essas portas, elas, por exemplo, não tem a porta do... Você só tem a porta do AND e do OR, do E e do OR, entendeu? E também tem o XOR e a negação. O XOR seria o OR exclusivo, né? E teria a negação também, tá? Que é para inverter o sinal. Né? Vocês acham que vai ter uma disciplina disso daí, que vocês vão ver isso daí. Mas quando você pega, então, uma fórmula, você vai lá e monta uma fórmula que é o resultado que você quer chegar, né, no circuito. Então, o circuito vai ter várias entradas, você quer chegar numa saída, num sinal de saída. Tem vários sinais de entrada e um sinal de saída. Aí você vai tentar simplificar essa fórmula para usar apenas e OR, AND e ORs, né? Em algumas situações vai ser interessante você ter a fórmula normal disjuntiva, tá? Que é um monte de ORs, né? Várias subfórmulas, né? Vários caras ligados por es, por conjunções, e no final um ou passando por tudo, entendeu? Então tem essa questão aí, por isso tem a forma normal disjuntiva também. Eu vou fazer o seguinte, não vou fazer aqui agora porque vai demorar. Mas eu vou fazer agora, daí já aparece aí para vocês na aula. Só um pouquinho. Pronto, ó. Tá aqui. Tá? Simplesmente peguei o passo a passo para transformar na FNC. Né? Vou até colocar aqui a forma normal disjuntiva. Né? Peguei o da FNC e agora só alterei um pouquinho aqui o terceiro passo, que é o seguinte, esses dois aqui. Ó. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma fórmula com E do lado de fora, aqui, ó, né? eu posso fazer ela distributiva, né? A regra da distributiva, para ficar um O do lado de fora. Tá vendo? Da mesma forma, se eu tiver aqui, né? O E aqui, também vai dar o mesmo resultado aqui. É só isso que muda, tá? Aí eu chego na forma normal disjuntiva. É isso, tá? Então, forma normal conjuntiva e disjuntiva, quase a mesma coisa. A única coisa que muda é no finalzinho aqui na parte da distributiva, tá? Essa parte também não muda, né? Tá vendo? Eu posso ter um monte de E's, né? No caso, que seria um só, né? Quer ver, ó? Deixa eu ver se tem exemplo aí no... Até fechei, né? Mas isso aqui funciona também, é como se você tivesse uma cláusula só, né? No caso aqui, né? Tem uma cláusula só, não tem nenhum ou. Mas isso aqui é como se fosse um único parêntese, né? Aqui, ó. Como se tudo isso aqui fosse, vou até colocar entre parênteses aqui para ficar mais fácil de ver. Como se tudo fosse um único parêntese aqui. Tá? E aqui eu tenho o ou, né? Ligando sem nenhum e, né? Que seria também válido. Você também estaria na forma normal disjuntiva. Pode ver que tanto a conjunção geral quanto a disjunção geral, né, de proposições simples, né, ela está tanto na FND quanto na FNC. Né? Vocês podem perceber isso daí. Aí quando você tem parênteses, né, como é o caso aqui, aí já muda. Né? Na FND você tem a disjunção do lado de fora e na FNC você tem a conjunção do lado de fora, dos parênteses. Okay? Então é isso. Né? Essa foi a nossa... Né, acho que o assunto encerrou. Então semana que vem a gente vai começar a ver a lógica de primeira ordem. Tá? Então aqui encerra o assunto da lógica proposicional. Tá? E a gente vai ver a lógica de primeira ordem e provavelmente a gente vai ver aqui pelo livro. Tá vendo? Essa parte 2 do livro aqui, ó. Ela fala que a lógica de primeira ordem também é chamada de cálculo de predicados. Né? Vou dar uma olhada aqui se é bacana. Acredito que seja, né? Por esse livro aqui, pela primeira parte, deu para ver que ele é bem didático, né? Então acredito que vai ser interessante usar ele novamente, tá? Então é isso, gente. Os exercícios logo eu vou postar aí também para vocês fazerem, para entrega na outra semana, né? Vou deixar para entregar
Em vez de entregar no sábado, né, eu vou deixar para entregar na quarta, dia 17, tá bom? E aí vamos chegando quase ao final aí, né? Mais da metade aí do curso já, da disciplina. Então valeu, falou!